Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixa o seu like. Hora de virar a página, vamos para os clubes, né? O noticiário dos clubes aqui no Bate Pronto, porque o Bahia aproveitou essa parada dos jogos de seleção, essa parada de data FIFA para trocar o técnico. Sai Renato Paiva e chega Rogério Ceni. Ele assinou o contrato com o Tricolor até dezembro de 2024. A expectativa é que o Rogério Ceni comande o time na partida da próxima quinta-feira contra o Coritiba pela Série A. E o Bahia vai ser o 5º clube da carreira do Rogério Ceni. Vampeta, é um bom nome para o Bahia, o Rogério? Bom nome, sim. Eu estive em Salvador, né, há menos de 2 semanas. E aí na entrevista, o pai falou assim: eu nunca fui chamado de burro. Mas aqui, a cada 3 dias, eu estou sendo chamado de burro todo dia. Né? Quer dizer, o Grupo City ali, né, não estava fazendo um bom trabalho, a torcida do Bahia estava maluca lá com ele. Pô, cheguei no aeroporto, leva esse português lá para São Paulo, Vampeta, não sei o quê, papá. E aí o Rogério estava no mercado, né? Fez um bom trabalho no Nordeste, já conhece bem o Nordeste, fez ali, disputou Copa do Nordeste, foi campeão, fez um ótimo trabalho no Fortaleza. Nessas idas e vindas ali, Copa do Nordeste, sempre vai lá em Salvador, ia quando já jogava como atleta também. Então, é um time que tem a maior torcida do Nordeste, é o Bahia, né? Com a estrutura agora do Grupo City lá também, mas vai ter que trabalhar muito para tirar o Bahia daquela zona incômoda ali. É o primeiro time fora da casinha para a zona de rebaixamento, né? Tem o mesmo número de pontos do Santos. E nessa hora o torcedor lembra da passagem do Rogério pelo Fortaleza, né? Uma passagem vitoriosa e deixou um legado por lá. Ele começou em 2017 a carreira dele como treinador de futebol e está aí agora no Bahia. O nome do Rogério foi ventilado em vários clubes desde que saiu do São Paulo, né? Equipes que trocaram o comando técnico, o nome do Rogério sempre era colocado aí em destaque, era sempre colocado na pauta e agora chegou num acordo com o Bahia, time do Grupo City. Vanderlei, boa escolha o Rogério Ceni, e será que para a carreira do Rogério também foi uma boa escolha? Ele precisava voltar, né? Eu acho que estava fora do palco já faz tempo, faz vários meses, né? Fora do palco. Ele precisava voltar, eu acho que é uma boa casa, tem, a gente imagina, uma gestão profissional, né? Num estado importante, que gosta de futebol, num clube importante, tem história, e eu torço muito para que dê certo, para aquilo que ele fez no Fortaleza seja tocado também lá no Bahia. É um profissional sério, né? Competente, tem uma grande história no futebol. Torcendo muito, eu acho que o Bahia acertou. Agora, contratação boa é aquela que dá certo. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan em todas as plataformas para continuar falando. Estamos de volta. Então estamos de volta aqui pela Rádio Jovem Pan falando do Rogério Ceni, novo técnico do Bahia, mudança no comando técnico, saiu Renato Paiva, chegando Rogério Ceni. Mauro César, boa escolha do Bahia e também entra, a gente pode entrar nesse mérito, né? Também é uma boa escolha para a carreira do Rogério Ceni. Será que não mereceu uma equipe talvez mais qualificada tecnicamente falando? Não sei, né? Depois dos trabalhos que ele fez aí recentemente, é um técnico que apesar de jovem nesse comando, né, nessa nova função, já conquistou Série B, já conquistou Série A, alguns títulos relevantes. O que falar dessa escolha e dessa ida do Rogério para o Bahia? Bem, primeiro o trabalho do Renato Paiva era muito ruim, né? Isso aí já vinha muito claro desde o começo da temporada, um trabalho fraco. No estadual mesmo já veio mal, né? Sendo muito criticado. Eu fico com a sensação de que o Renato Paiva teve ali um momento de algum destaque quando ele herdou o time do Miguel Ángel Ramírez e conseguiu fazer alguma coisa, ganhar um título equatoriano, com o Independiente Del Valle e tal, mas para fazer um trabalho autoral no Bahia ele não conseguiu. Talvez não seja um técnico qualificado bastante para fazer aquilo que o Grupo City espera no Bahia, né? Que o Bahia agora é uma SAF que pertence ao Grupo City. A escolha do Rogério, que faz sentido, que o Rogério é um técnico, ao contrário do que eu vinha dizendo agora há pouco, né? Os técnicos que rejeitam a bola, não, ele gosta de posse de bola, ele gosta de times que saem trabalhando com a bola. E se é o Grupo City, gente, é o time que tem que ter uma mentalidade meio guardiolesca, né? Levado o Carlinhos Brau para conhecer o Haaland de lá. Foi, viu, semana passada, você vê que a importância aqui, né? Então, assim, primeira coisa, o técnico não pode ser um técnico e falar assim, meu time joga com pouca posse de bola, no contra-ataque, não serve, não pode servir, então é um contrassenso.
Não estou dizendo que o Rogério é o Guardiola, pelo contrário, há uma distância abissal, tem que falar, que senão alguém vai... Do jeito que tem gente burra nesse nosso chat aqui, meu Deus, dê uma olhada agora, festival de ignorâncias, meu Deus do céu, xingando o Vanderlei, a mim, o Vampeta, você, todos não, somos todos idiotas, mas eles estão aqui xingando a gente. Beleza. Meu Deus do céu. Que coisa. Tem que ter uma mediação isso aqui também. Eu nunca olhei hoje, levei até um susto aqui. Que horror. Não, tem de tudo errado. Então eu tenho que deixar claro. O Rogério Ceni não é, claro, o Guardiola, mas ele é um técnico que ele não rejeita a bola. Ele não monta times reativos pura e simplesmente. Então faz um certo sentido. Agora, daí ele realizar um grande trabalho, vai à distância. Porque a primeira missão não é realizar um grande trabalho, é escapar do rebaixamento. O Bahia tem uma missão urgentíssima, que é tirar o time do rebaixamento. Agora, se ele conseguir tirar o time do rebaixamento, se ele conseguir evoluir, digamos assim, com essa equipe, ele pode ter um contrato dele, não sei até quando vai ser, mas enfim, entrar no ano que vem e aí conseguir fazer um trabalho mais autoral. No momento, quem chegar no Bahia, vale para o Rogério, para qualquer um, é tirado do sufoco. O Bahia está muito ameaçado. E para todo esse projeto de reformulação e crescimento do time em função da compra pelo Grupo City, é óbvio que o time não pode ser rebaixado, né? O time tem que ficar na primeira divisão. Então, acho que ele tem essa primeira missão. A escolha, acho que pelo estilo, faz um certo sentido, sim. Acho que seria um contrassenso contratar um treinador daqueles que monta o time defensivamente, sair em velocidade, jogar numa bola parada. E o Rogério, embora tenha sido campeão em times que jogavam assim, ele, como técnico, ele não é dessa escola. Ao contrário, né? E agora, o Rogério tem um problema que, assim, ele tem uma forte rejeição. Talvez por ter sido ídolo do São Paulo, muitos torcedores de outros times não gostem, ele era muito identificado, não é exatamente o cara mais carismático, nem um cara marqueteiro que fica ali agradando ninguém. Ele vai lá, faz o trabalho dele, acabou, é workaholic, cara que trabalha muito. E então acho que há uma má vontade com ele. O maior exemplo disso é você observar que a pontuação do Brasileiro do São Paulo hoje é muito parecida com aquela do ano passado, muito próxima. E no ano passado o São Paulo fez uma final sul-americana. Esse ano vai fazer uma final, que é a Copa do Brasil. Chegou na semifinal da Copa do Brasil ano passado e agora chegou às quartas de final da Sul-Americana. Então, até com relação a isso, pode ser até que a campanha se o São Paulo perder a final da Copa do Brasil e não fizer uma campanha no Brasileiro melhor do que a do ano passado, está arriscado a campanha desse ano ser pior do que a de 2022. Essa possibilidade ainda existe e não é tão pequena assim, não. Então, eu acho que existe realmente uma certa má vontade com ele, pelo fato de não ter um perfil assim, o cara que quer ser muito simpático, é daquele jeitão dele. Mas eu considero ele um bom técnico, acho que ele já fez bons trabalhos, mas só que nesse primeiro momento, antes de qualquer coisa, é organizar o time minimamente, com as armas que tiver, e sair do rebaixamento. O segundo passo, se conseguir essa meta, aí sim, vamos dar um trabalho autoral, vamos tentar montar a equipe de uma maneira X, Y, Z, aí depois trazer jogadores que tenham um estilo que se encaixe naquilo que ele se propõe, aí seriam novos passos a serem dados, porque, assim, repito, um rebaixamento no início de um projeto de SAF, é o caso do Vasco também, imagina. Chega lá o investidor, o time cai. No caso do Vasco, tem inclusive metas, né? Isso quando anunciaram a SAF, disseram, tem que atingir tantas metas para que haja um investimento maior lá na frente. Um rebaixamento significa que não atingiu meta nenhuma, você ficou bem abaixo da meta. Então, imagino que no Bahia também existe uma expectativa de crescimento, não de queda. E olhando para o mercado, eu acho que o Rogério Ceni, assim, ele podia ter esperado o fim da temporada para assumir uma outra equipe. Tem técnico aí que está ameaçado, em time grande, time com ambições maiores do que o Bahia. Ele podia ter esperado e pegado um time assim, né, digamos, melhor tecnicamente, com mais ambições. Mas ele escolheu o Bahia. E, como disse o Mauro, está ameaçado aí, pode até cair para a segunda divisão, vai ter que acertar a casa. Então, acho que nesse sentido, ele teve coragem, né, para pegar o Bahia, porque ele podia ter esperado alguma coisa aí no mercado. Poderia ter esperado, mas ele poderia também estar esperando um convite de alguma coisa profissional. Nogueirópolis, lá no SAF, só tem um cara que manda lá e normalmente faz bobagem, o cara não aceita. No caso do Bahia, é o Grupo City. Então, né, e também ele está parado faz algum tempo, né? Eu acho que sentiu que é o momento de voltar. E num caso como esse, qualquer coisa que ele fizer vai ser bom. É igual que eu tenho um técnico, não vou citar o nome, técnico falava nele, eu não me queixo quando o Lanterna me contrata. Porque qualquer coisa que eu fizer no Lanterna, vencer um jogo, melhorou.
duro, né? Pega o Botafogo com 10 pontos na frente e a coisa não prospera. Tá vendo? Olha o que esse cara fez. Tem essa visão. No caso do Rogério, eu acho que ele levou em conta mesmo. Pedro, o Bolívar é do Grupo City também, né? Também. Professor, as cores do Bolívar é essa cor mesmo que ele joga? As cores da camisa? É verde, né? Não, o Bolívar tá jogando de azul. Azul claro. Sempre foi? Sempre foi ou... Não, já era azul. Já foi, né? Já era. Porque o Bahia tá ficando com aquela cor também do Bolívar e não joga mais com a camisa, aquela camisa tricolor lá de Rio. Agora é a cor do Temos City, usado uma camisa 3, né? No caso de azul. que é a cor do que o Bolívar joga e que o City joga no... Sim, que o Bolívar já era. Isso eu tô achando estranho. Isso aí eu acho que é um pouco demais também. Eu acho isso estranho pra Acho que, caramba. o Bahia é um clube muito tradicional. É o primeiro time do Brasil jogou na Libertadores. Para ter mudança de cor, assim, porque, sei lá, acho que é mexer numa coisa que não se mexe, não. Eu lembro que, por exemplo, já teve na Inglaterra, lá o caso lá do Cardiff City, foi comprado por era um malaio, se não me engano. O dono era um malaio. E o time ele era azul, né? E ele mudou para o vermelho, uma coisa assim. Porque achou que, na tradição do país dele, o azul significava não sei o quê, o vermelho significava outra coisa. Mudou a cor, mudou o mascote, mudou tudo. A torcida ficou furiosa. E teve outra boa também, que foi do Hull City. O Hull City você mudou um tigre. Então, o cara falou, não, City tem muito. O dono lá, que eram caras que era da onde? Do Paquistão, sei lá, no país lá da região do mundo da Ásia. Aí aconteceu o seguinte, um dia o cara acordou e falou, não, City não dá, tem muito City, Manchester City, Leicester City, tem um monte de City aí, pô. Hull City é mais um? Não, vai mudar, vai ser Hull Tiger. O tigre é o nosso mascote. Sério, isso é verdade. Vai ser Hull Tiger. A partir de agora, a torcida começou a cuspir abelha africana, os caras fizeram manifestação. Não, Hull Tiger é o nome da cidade. Aí ele voltou atrás, que ele percebeu a pressão. Então, o Cruzeiro do Ronaldo trocou lá o mascote, teve protesto do torcedor na porta do CT do Cruzeiro, né? Fizeram a manifestação, Raposinha ou Raposão, hein? Devolve o Raposão, não Devolve o Raposão, Ronaldo dá o mascote, né? Ronaldo Gordão devolve o Raposão. Não, que eu tô achando também demais, assim, a cor do Bahia não tem mais nada a ver, aquela camisa branca já não tem mais, a segunda camisa é a camisa branca. Tem a camisa branca e a camisa listrada. Ele está jogando só com azul. Que é uma camisa 3, né? É por isso que eu perguntei se o Bolívar já era azul. Se era era azul, claro. E essas coisas não se mexem, sei lá. Acho meio bem complicado. Até porque, assim, a identificação do torcedor com aquelas cores, com aquela camisa, tem uma história, gente, é uma tradição. Uma coisa é comprar um time, sei lá, um time pequeno no Uruguai, comprar um time dos Estados Unidos. O cara compra o Flamengo e fala assim, sabe, eu não quero urubu aqui não, agora eu vou meter uma águia igual ao Benfica. Isso, não é assim que funciona, entendeu? O urubu é nosso. E vai ser azul e branco. Isso que o Vanderlei falou do Rogério, eu até queria destacar, porque assim, ele chega no Fortaleza, faz aquele trabalho todo, é exaltado e tal, vai pro Cruzeiro. No Cruzeiro acontece o que acontece, a gente sabe, né? Enfim, ficou marcado ali e volta para o Fortaleza, né? Depois do Fortaleza vai para o Flamengo e depois do São Paulo agora está indo para o Bahia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no Fortaleza, às vezes, sei lá, você empatar um jogo com o Goiás, você não tem a mesma exposição de você estar no São Paulo ou no Flamengo e empatar o jogo com o Goiás, né? Você fica muito mais exposto. Eu acho que ele sentiu isso quando ele saiu do Fortaleza, foi pro Cruzeiro, saiu do Fortaleza, foi pro Flamengo, foi pro São Paulo, porque todo dia é uma pressão diferente, né? Diferente é uma situação, né? Que se a gente for parar para analisar, no Fortaleza, dependendo do resultado, ele não tinha essa mesma pressão, né? Ou toda a mídia ali em cima dele. Então agora no Bahia, talvez Grupo City, vamos ver como é que vai ser essa situação toda do Rogério. Vai chegar pressionado pelos resultados, né? Porque precisa sair dessa zona incômoda, mas existe uma diferença, né? Entre você pegar um Flamengo e pegar um Fortaleza. Acho que o Rogério sentiu um pouco isso, né, Vamp? O que eu tô falando aqui, sei lá, o Fortaleza empatar com o Goiás. O Rogério Ceni, técnico do Fortaleza. Aqui a gente não vai comentar, a gente não vai falar nada. Agora, se é o Flamengo empatando com o Goiás, a gente fala, pô, como assim, né? O Rogério Ceni mexeu mal, não escalou bem a equipe. Ele estava ele teve... No Cruzeiro também sentiu isso, no São Paulo? Ele teve a possibilidade de jogar no palco principal, né? E depois começou a jogar em palcos que tinham menos exposição, menos iluminação, digamos assim. Mas eu acho que tudo é uma questão de mercado. Ou volta agora, ou não volta
só no ano que vem, fica parado, sai muito tempo fora da exposição. Eu acho que é uma oportunidade. O fato do patrão dele, comprovadamente, ser uma gestão profissional, espera-se, né? Gestão profissional, pode ser que tenha traído. Professor, e é assim, que nem você falou, o dono do Negorópolis faz merda, não sei o quê. É o Grupo City e ele pensa também em carreira internacional. É o Grupo City. É isso, eu estou dizendo. Ele pode ter pensado isso. É isso que o Pedro falou, ele pode ter pensado também diferente. Bom, puxa vida, é uma empresa que tem sucesso, trabalha com futebol, tem em alguns continentes... Vão ter mais paciência com o meu trabalho. Vão ter mais paciência, é uma coisa mais profissional. Então eu sempre preguei isso, ele sempre pregou isso, né? Isso é verdade, ele é um cara antenado. Por que não, né? Eu acho que a surpresa seria se ele fosse contratado por um clube comprovadamente esculhambado, desorganizado, com uma administração arcaica. Né? Essa seria a surpresa. Agora, ele está indo pelo menos por uma grife aí. Né? Sim. Eu acho. Cabe até a pergunta, né? O Rogério saiu do São Paulo naquele episódio com o Marcos Paulo, os jogadores e tal. Talvez isso tenha feito o Rogério Ceni perder um pouco do prestígio que ele tem, ou vocês acham que não? Essa situação toda, porque ficou no mercado, como treinador, né? Evidentemente, porque ficou esse tempo todo fora do futebol, né? Sem dirigir uma equipe. Será que esse episódio no São Paulo, que o tirou do São Paulo, fez o Rogério perder um pouco do prestígio como treinador ou nada a ver? Não vejo assim, não. Acho que é difícil você encontrar um técnico que não teve uma rota de colisão com... o Diniz teve o episódio do Perninha, né? Teve uma repercussão muito maior, está na seleção brasileira. Sim. Não? Eu acho que não. Acho que o problema do Rogério foi que... Assim, eu acho que o Rogério tem um problema que é o seguinte, o Rogério do São Paulo é complicado. Não foi só treinador, né, Mauro? Pois é, porque assim, de tudo, né? O Rogério, ele viveu no São Paulo. Talvez hoje os São Paulinos não o vejam mais como o maior ídolo da história, porque ele virou técnico e ele treina outros times, né? Ele treinou o Cruzeiro, treinou o Fortaleza, treinou o Flamengo, agora Bahia. E automaticamente você enfrenta o Rogério. Mas ele fez essa escolha de ser técnico de futebol. Aí é aquela coisa, por exemplo, qual o técnico ídolo do São Paulo? É o Tele Santana. Jogou aonde? No Fluminense. Ele não tem nenhuma história como jogador do São Paulo. Nunca vestiu a camisa do São Paulo como atleta profissional. E já tinha sido técnico de vários times. Campeão brasileiro com o Atlético, campeão gaúcho com o Grêmio. Tinha treinado o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, né? Acho que o Botafogo também. Enfim, Botafogo não. Tinha passado por vários clubes do Brasil e chegou no São Paulo e ganhou títulos importantes. Entrou na história do clube até hoje, tem bandeira do Tele, a torcida do São Paulo festeja o Tele. E ele não foi um jogador. O Rogério, talvez ele vire ídolo de um clube. Se ele tiver uma trajetória, em um dado momento ele for muitas vezes campeão e tal, pode acontecer. Então ele fez uma escolha que acho que abala um pouco essa idolatria, é inevitável, não dá para ter as duas coisas, que você vai enfrentar o São Paulo, a não ser que ele fizesse como fez o Zico em dado momento, quando ele foi técnico, ele não trabalhou no Brasil, só trabalhou lá fora. Ele fala, não vou trabalhar no Brasil porque eu não quero enfrentar o Flamengo. O Rogério fez uma escolha, que é o direito que ele tem. Então acho que isso vai diminuindo a sua... Vai mudando a relação dele com o São Paulo. E no São Paulo, pela história que ele tem, ele acaba sendo um cara que se preocupa com muitas coisas e ele acaba virando meio que... Às vezes parece que ele é o presidente do clube, né? Tem o negócio da piscina lá, lembra? Ele começa a tomar decisões e ele fica muito indignado quando as coisas não dão certo, de uma forma diferente de outros clubes. Porque ele é um workaholic, um cara que trabalha muito, sempre foi assim. E como técnico, todos os relatos que as pessoas que trabalharam com ele passam, foi de que ele chega cedo, ele cada dia dá um treinamento diferente, ele fica mudando o treinamento, ele fica de madrugada lá. 3 da manhã, o Rogério está colocando o cone do campo lá, porque não consegue dormir, fica pensando no trabalho. É um negócio meio louco. No Flamengo, ele dormiu um tempo no CT e tinha relatos de que ele ficava de madrugada trabalhando lá. Um fantasma lá andando. O cara, ele é um workaholic, ele é um cara que tem mania de perfeição. Isso é uma virtude até, o cara que quer fazer certo, se empenha, trabalha com afinco. Mas no São Paulo, acho que ele deixa de ser só o técnico. E aí ele começa a comprar muita briga e às vezes reage mal quando vê um jogador não desempenhar da maneira que ele gostaria, porque ele acha, acho que no íntimo dele ele acha assim, pô, cara, tô jogando no São Paulo, você tem que fazer de tal maneira. Eu acho que é uma relação difícil. E a torcida espera o Rogério técnico que ele seja tão bom como ele foi como goleiro. E nem sempre vai ser possível, porque talvez ele não esteja tão preparado assim. Ele é um técnico de uma história ainda curta, né, de poucos anos, 5, 6 anos, né, de profissão.
e o time talvez não permita que ele faça muito mais do que eventualmente está apresentando. Eu acho que tem isso. Agora, em outros clubes, talvez ele consiga fazer uma trajetória um pouco mais calma. Eu acho muito desgastante a relação dele com o São Paulo, pela história que ele tem e eu acho que esse episódio do Marcos Paulo, eu até entendo que foi meio por aí. Não estou justificando quem está certo ou errado, não. Acho que passa um pouco por aí. Assim, talvez uma certa indignação quando o jogador não consegue fazer o que ele acha que tinha que fazer e o que os colegas dele faziam, por exemplo, nos tempos áureos do São Paulo, campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão de tudo, né? Ele fez parte de um período da história do São Paulo que o São Paulo ganhou tudo, gente. Foi tricampeão brasileiro, ganhou o Mundial, ganhou a Libertadores, título paulista, ganhou tudo. São Paulo só não ganhou a Copa do Brasil, que não tem até hoje. Foi o único título. E aí... Diante de tudo que foi dito aqui, eu acho que o Bahia contratou certo. Não, e aí entra aquilo que o Mauro tinha falado sobre a imagem que o Rogério Ceni passa de dentro para fora, né? Que é o cara arrogante, prepotente, que ele passa um pouco dessa imagem para o cara que está de fora. Pela busca da perfeição. Exato. Mas aí, quando tem um episódio igual esse do Marcos Paulo, o que o cara pensa, olha lá, ele é mala, os caras não querem trabalhar com ele. Ele foi considerado mala no Cruzeiro, você viu como foi o Cruzeiro. Não, teve esse episódio do Cruzeiro também. Sim, mas e todos os caras que ajudaram na fritura, ninguém prosperou. Nada, zero. Sim. Certo? Então, quer dizer, eu acho isso. Em alguns momentos o choque acontece. Quem está no comando, em alguns momentos o choque acontece. O que eu tô falando é que assim, eu não acho que o Rogério Ceni seja malo. Estou falando que o torcedor, né, fica com essa imagem. Tá vendo lá? O cara quer. Eu tô dizendo, tem razão. Eu tô dizendo, mas eu acho que é aquele negócio, né? Todo técnico é refém dos jogadores. Todo. Uns mais, outros menos. E aí, quando tem uma rota de colisão, normalmente sobra pro bumbum do treinador. Normalmente é assim. E não há necessidade de brigar com o jogador estrelado, não. Muitos choques com jogadores, digamos assim, num patamar intermediário, o patamar intermediário levou vantagem em relação à dividida com o chefe, né? Então, eu acho que o Rogério é um personagem importante, respeitável. Quem contrata está contratando um profissional muito sério. Se vai dar certo, a gente não sabe o que vai acontecer no Bahia. Mas contratou um cara sério, um cara que trabalha, vai se dedicar. E precisa da participação e colaboração dos jogadores. Comprometimento. Aliás, foi a palavra, lembra? A palavra é muito dita, mas pelo Dorival Júnior, quando chegou, o que você espera? Eu não faço mágica, eu espero a partir de agora comprometimento. Foi o recado dele.